casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Se tu mais verdadeiramente guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que te ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e o manifestarei a Ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio.
Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Com a leitura deste salmo, Salmo 27, eu quero desejar um bom dia a todos que estão aqui conosco, todos que ainda vão ouvir esta mensagem. Que o Senhor, que é a nossa luz e a nossa salvação, nos dê um dia fortalecidos nele, cheio de esperança nele. Que Deus abençoe muito cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você estiver agora. Concentre-se na presença do Senhor. Senhor, na tua presença nesta manhã, nós nos encontramos em oração, buscando a tua face, agradecendo ao Senhor porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós mais um dia. Mais um dia o seu amor tem sido demonstrado para com as nossas vidas. E pedimos que o Senhor, com a sua graça e com a sua misericórdia, nos abençoe nesse tempo de reflexão na tua palavra. E o Senhor visite cada pessoa que está acompanhando essa live, Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, segundo a tua misericórdia. Fala, Senhor, que os teus servos estão aqui para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Não
vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Estamos no terceiro dia de reflexões, nesses 10 dias juntos, e hoje nós vamos refletir numa oração que eu considero também uma oração muito linda, introspectiva, que nos traz grandes lições. Eu quero que você, se você puder abrir a sua Bíblia onde você estiver agora, no seu celular, ou a sua Bíblia mesmo, fisicamente falando, abra no Salmo 51. Salmo 51. É um texto muito rico. Mostra o coração de alguém que está apertado por causa dos seus pecados. É um salmo que pode nos abrir o coração para aprendermos como é um verdadeiro, um genuíno, um real arrependimento. Eu quero ler com você esse texto e eu quero que você reflita em cada palavra que for lida, principalmente dê destaque quando você ler esse texto aos verbos desse texto. Talvez eles vão nos trazer algumas lições muito importantes. E eu quero fazer a leitura desse texto com você. Preste bastante atenção. Se você não tem uma Bíblia com você, eu vou pedir para a Cláudia, se ela puder, copiar esse texto e colocar lá nos comentários o Salmo 51. Você puder ler comigo esse texto e acompanhar essa leitura do Salmo 51. Salmo 51. Ela está colocando aí para você acompanhar. Se você não tem Bíblia, você pode ver isso. Olha o que o texto diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões ou iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade,
edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar se oferecerão novilhos. Deixa a sua Bíblia aberta, esse texto aberto, e eu quero pensar com você em algumas situações, algumas lições desse texto, do Salmo 51. Este salmo, aliás, as Escrituras dizem que ao longo da história de Davi, ele fez o que era agradável ao Senhor. Lá em 1 Reis 15:5, as Escrituras dizem que ele fez o que é agradável ao Senhor, se não no caso de Urias o Heteu. A origem deste salmo está relacionada a um ato de Davi. As Escrituras dizem lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, conta a história de Davi, um evento na história de Davi que o deixou numa séria situação. As Escrituras dizem lá em 2 Samuel, capítulo 11, no primeiro verso, que Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Então ele já não foi num lugar que ele devia ter ido e ficou onde não deveria estar. E o texto ainda registra que ele se levanta à tarde e ele observa uma mulher tomando banho e ele então tem desejo por ela e ele então comete um adultério com uma mulher casada. E ela era casada com Urias, um dos soldados de confiança de Davi. E ali começa a catástrofe. Depois do adultério, Davi tenta de todas as formas acobertar o seu pecado, tenta de todas as formas, ele dá férias para o marido de Batseba, que é a mulher, ele dá um banquete para o marido dela, ele encomenda a morte do marido dela, e depois que o marido dela morre, ele se casa com ela para esconder a gravidez de Batseba. E depois, quando tudo parecia perfeito, todas as provas talvez estavam escondidas, ele não sabia, ou talvez tivesse se esquecido que Deus sabia de todas as coisas. E em certo momento, um profeta chamado Natã chega até ele e conta-lhe uma história sobre um homem, uma parábola sobre um homem rico e um homem pobre. E esse homem rico tinha muito gado, muitas ovelhas, e conta-se que esse homem pobre tinha apenas uma ovelha, uma cordeirinha, a Bíblia registra. E ele conta nessa história, o profeta, que quando esse homem rico recebe pessoas na sua casa, ele resolve dar um banquete, e ele resolve não matar nenhuma das suas ovelhas, ele pega a ovelha daquele homem pobre e mata. E quando Davi ouve essa história, ele diz: esse homem deve morrer. E Natã olha para ele e fala: este homem é você. E quando Davi cai na real, ele vê que ele tinha cometido um pecado muito grave. E daí surge este salmo, o Salmo 51, que eu quero que você reflita comigo. Esse salmo mostra a oração de Davi depois que ele é confrontado pelos seus pecados. Este salmo é o registro da agonia da alma de alguém, um homem segundo o coração de Deus, depois que peca, que ele comete um pecado, que ele adultera, que ele comete um assassinato. Davi viu, Davi cobiçou, Davi adulterou, tentou esconder o seu pecado, mas a verdade apareceu e ele então se arrepende. Alguns escritores dizem que esta oração é a oração do verdadeiro arrependimento, ou do arrependimento genuíno. E eu quero que você reflita comigo em pelo menos 3 lições ou 3 palavras desse texto que podem nos trazer luz sobre como deve ser um verdadeiro arrependimento. E eu quero que você então acompanhe comigo. A primeira das palavras está lá no verso 2, lava-me. Guarde essa palavra, lava-me. O pecado é para o ser interior o que a sujeira é para o nosso corpo. Ele
a gente se sente sujo quando a gente peca. A gente se sente imundo. E Davi se sente sujo por causa do que ele cometeu. Ao cometer o adultério e o homicídio, ele havia atravessado a linha instituída por Deus. Se você observar no texto, nos primeiros 7 versos, ele cita ao menos 3 palavras a respeito dos seus pecados: transgressões, iniquidade e pecado. O texto diz aqui: apaga as minhas transgressões, no verso 1. O texto 2, o verso 2 diz: lava-me da minha iniquidade. No mesmo verso 2, purifica-me do meu pecado, porque a palavra transgressão tem a ver com fugir da lei de Deus. A palavra pecado tem a ver com fugir do alvo. A palavra iniquidade tem a ver com ceder à natureza do pecado, ser pervertido. Davi se sente sujo diante de Deus. Davi se sente imundo diante da santidade de Deus. E por isso ele pede: lava-me, Senhor. Lava-me. Eu quero ser limpo. Eu quero voltar a ser limpo na sua presença. E o texto diz que o verbo apagar se refere a uma dívida que ainda deve ser paga. E o texto também diz: lavar diz respeito à contaminação de alguém que tocou algo imundo. As escrituras sempre falam quando a pessoa precisava se lavar, é porque ela tinha colocado a mão ou tocado em algo imundo. E ele se sentia imundo diante de Deus. Se sentia imundo. E sem dúvida Davi havia pecado contra Batseba e Urias, a mulher, e contra o esposo dela. Mas acima de tudo o texto registra que ele sabe que ele pecou contra Deus. O verso 4 diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quando nós pecamos contra as pessoas, no final das contas nós pecamos contra Deus também. E Davi está com o coração entristecido. Ele reconhece os seus pecados abertamente e defende que Deus faça justiça. Se você olhar o verso 4 mesmo, fala: de maneira, Davi falando para Deus, que serás tido como justo por teu falar e puro no teu julgar. Davi reconhece o seu pecado. E ele não só reconhece aquele ato de pecado, mas ele reconhece a sua natureza de pecado. Se você olhar o verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele abre os nossos olhos para a nossa situação. Nós não só apenas cometemos pecados, mas nós nascemos em pecado. A natureza do pecado está em nós. E alguém que entrega a vida para Jesus, quando ele comete um erro, ele reconhece que ele entristeceu a Deus. Pecado, ou um verdadeiro arrependimento, não é quando a gente fica preocupado com as consequências do pecado. É quando a gente está preocupado com as consequências do nosso relacionamento com Deus. Nós entristecemos aquele a quem nós amamos. Nós entristecemos aquele que nos ama, o nosso Deus. E quando Davi fala: eu nasci na iniquidade, ele reconhece: eu nasci em pecado e eu preciso do seu perdão. E aqui mostra apenas que o rei não era melhor do que qualquer outro homem. Ele era como qualquer outro homem, pecador. Davi conhecia a verdade da palavra de Deus e amava, mas ele havia mentido a si mesmo e a Deus. Durante quase 1 ano, ele procurou encobrir os seus pecados, até que ele foi confrontado por um homem de Deus. E ele então cai na real, e ele se arrepende. E o texto diz no verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi estava se sentindo sujo, imundo, diante da pureza de um Deus tão santo. Aliás, a santidade é uma das principais características de Deus. E Davi, diante da santidade de Deus, se sente imundo. E o hisopo era um arbusto com hastes como pelos, que eram mergulhadas em líquidos e usada pelos sacerdotes para aspergir sangue e água sobre quem precisava ser purificado. Por isso que ele falava hisopo. O hisopo então servia para purificar as pessoas que se sentiam
imundas, para elas serem perdoadas. Então a primeira palavra que eu quero que você guarda de um verdadeiro arrependimento é a sensação de alguém que está se sentindo sujo e quer ser limpo. Lava-me, lava-me. Mas tem uma segunda palavra que eu quero que você observe comigo no verso 12. Restitui-me ou devolve-me. Restitui-me. Os pecados de Davi haviam afetado como um todo os seus olhos, se você olhar o verso 3, a sua mente, os seus ouvidos, os seus ossos, o seu coração, o seu espírito, as suas mãos, os seus lábios. Esse era o preço elevado que ele pagou pelo seu pecado. O pecado nos compromete. Se você observar o verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Restitui-me a alegria da salvação. Davi havia perdido a alegria por causa do seu pecado. Davi queria que todo o seu ser fosse restaurado por causa do que ele cometeu, a fim de que ele pudesse voltar a servir a Deus de maneira aceitável. Ele desejava de novo a alegria. Às vezes, quando nós, você e eu, mesmo sendo cristãos, cometemos pecados que entristecem ao Senhor, se você realmente se arrepende sinceramente, muitas vezes a consequência do pecado nos traz uma tristeza ou abafa a nossa alegria de salvação. Mesmo sendo salvos, nós nos sentimos entristecidos por conta do pecado que nós cometemos e por conta de quem nós entristecemos, que foi a Deus. Então, quando Davi fala, restitui-me a alegria da tua salvação, não quer dizer que ele perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. Ele já não tinha mais alegria, porque ele havia cometido um pecado contra o seu Deus, e havia entristecido aquele a quem ele amava, e aquele a quem o amava muito. Então Davi, ele quer, o texto diz, júbilo e alegria é uma expressão hebraica que significa profunda alegria. Davi pede ao Senhor que criasse dentro dele um novo coração e que lhe desse um espírito firme, que ele não vacilasse mais. E o versículo 10 é a parte central, talvez, do texto, que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele queria ser renovado, ele queria receber de novo a alegria de ser salvo, ele queria ser transformado, ele queria ser mudado. O texto diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o seu Santo Espírito. Como aconteceu na época de Saul, que Deus tirou o seu espírito de Saul, Davi estava preocupado que Deus não tirasse deles o Espírito de Deus. Hoje, nós vivemos na dispensação da graça, ou na época da graça, em que todos aqueles que entregam a vida para Jesus têm o Espírito de Deus em si. Embora Deus não retire o Espírito dele de nós podemos mentir para o Espírito, nós podemos apagar o Espírito, nós podemos entristecer o Espírito, nós podemos abafar a ação do Espírito Santo na nossa vida por conta do nosso pecado. A expressão espírito voluntário no verso 12 refere-se ao próprio espírito de Davi, que ele gostaria de ter um espírito voluntário, que não vive na servidão, mas quer viver livre, solto para servir ao Senhor. Não basta simplesmente confessar o pecado e receber a purificação de Deus, também é preciso deixar que Deus nos renove inteiramente, interiormente, a fim de que nós possamos conquistar uma vida livre e resistir às tentações. Nós conhecemos a história, você pode perceber isso no capítulo de 2 Samuel, verso 11, capítulos 11 e 12, você vai perceber que Deus, depois de Davi se arrepender, Deus perdoa Davi, mas permitiu que ele sofresse algumas consequências do seu pecado. Então, quando Davi fala, restitui-me, porque ele havia perdido a alegria da sua salvação. Então, a primeira palavra que nós vimos é lava-me.
Quando nós pecamos, nós nos sentimos imundos, sujos. Eu não sei se você já se sentiu assim quando você fez algo que entristeceu ao Senhor. A sensação é de sujeira e você está diante de alguém limpo e você fala: Deus, me purifica, me lava, me transforma. E Davi também diz, acabei de falar, purifica-me ou restitui-me, a segunda palavra. Ele perdeu a alegria da vida, da salvação. O corpo dele está sofrendo. O texto diz: lava-me completamente, purifica-me com esopo, esconde o rosto dos meus pecados, restitui-me a alegria. Ele estava sem alegria. E a última palavra que eu quero que você guarde é a palavra usa-me. Se você olhar dos versos 13 ao 19, Davi quer ser perdoado porque ele quer voltar a servir ao Senhor. Ele desejava se recuperar, ele desejava continuar o seu ministério, liderar o seu povo. Ele não tinha condições naquele momento de ter alegria e disposição de servir o seu povo e o seu Deus, porque ele se sentia sujo, imundo, sem alegria. Mas é interessante nós percebermos depois, no final da história, que Deus o perdoa. A história diz que a mulher, a Batseba, ela perde o primeiro filho, o filho do adultério, mas depois Deus dá a Davi e a ela um segundo filho, chamado Salomão. E isso nos mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus perdoa Davi, Deus dá a ele um segundo filho, e a partir desse filho Deus dá um sucessor para o seu reino, um homem sábio. É interessante, depois que nós somos perdoados, nós realmente nos arrependemos sinceramente. Deus nos perdoa, e Deus, onde superabunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. Isso é lindo. Davi deseja testemunhar aos perdidos e conduzir aqueles de volta ao Senhor. Se você vê o verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi estava disposto a voltar, a ser restituído, a ser restaurado, e por isso ele fala: Deus, usa-me. Como rei, ele estava preocupado com o bem do seu povo, e ele queria voltar à ativa, perdoado, pronto para servir, com a bênção do Senhor, para continuar cuidando do seu povo, do seu reino. Porque quando um líder se enfraquece, quando um líder não está bem, todo o povo sofre, e as consequências vêm sobre toda a nação. Davi destruiu muita coisa boa com o seu pecado, mas também ele foi autor de grandes realizações ao longo da sua vida, porque ele foi um servo do Senhor que buscou a face do Senhor. E eu quero terminar com o verso 17, que diz assim, aliás, 16 e 17: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Davi tinha toda a condição de oferecer sacrifícios os melhores para Deus. Ele era um rei, ele tinha muito gado, ele poderia oferecer de tudo para Deus. Davi era rico o suficiente para oferecer inúmeros sacrifícios para Deus, mas ele sabia que isso não agradaria a Deus. O sangue daqueles animais não poderia lavar os seus pecados. Deus não aceitava animais imperfeitos ou feridos como sacrifício, mas receberia um coração quebrantado. O que agrada ao Senhor, meu irmão, minha irmã que estão me assistindo hoje, você que está vendo isso, o que agrada ao Senhor é quando a gente se arrepende de verdade, e quando a gente se quebranta diante do Senhor, quando a gente se entristece pelo nosso pecado e se arrepende, confessa, entrega e quer ser renovado. Então guarde essas 3 palavras:
A primeira delas é lava-me. A segunda é restitui-me. E a terceira é usa-me. Lava-me, restitui-me e usa-me. Quando nós pecamos, nós precisamos ser lavados. E a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando nós somos lavados, quando nós pecamos, nós queremos também que Deus restitua a alegria, porque nós estamos tristes pelos nossos pecados. E quando nós pecamos, nós queremos ser restaurados para que nós sejamos usados pelo Senhor. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que nos momentos que você, por alguma situação, você cometer algo que não agrade ao Senhor, você tenha a mesma postura de Davi. Ó Deus, me lava. Ó Deus, restitui a alegria da sua salvação. Ó Deus, usa-me de novo. Dá-me uma nova oportunidade, Senhor. Que essa seja a sua postura de coração quebrantado, compungido e contrito, porque Deus não despreza um coração assim, um coração arrependido. O pecado na vida do cristão não é algo habitual, ele é um acidente. Nós não queremos cometê-lo. Então pense nisso, o cristão não vive em pecado. O cristão é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele entristeceu a Deus. O texto registra que ele viveu e agradou a Deus durante toda a sua vida, a não ser nessa situação em que ele cometeu adultério. Foi um acidente, um erro de percurso. Ele errou alvo, mas Deus quer restituir você. Se você errou alvo em alguma situação da sua vida e você não se perdoa por alguma coisa do seu passado, talvez você está aí remoendo alguma coisa, Deus está falando para você, se arrependa, querido. Eu quero te dar uma nova chance, eu quero te lavar. Eu quero restituir alegria no seu coração. Eu quero te usar novamente, ou começar a te usar. Se arrependa, reconheça a sua situação, reconheça que você nasceu em pecado, você tem a natureza pecaminosa e você vai enfrentar essa luta durante toda a sua vida, entre o velho e o novo homem. Mas Deus está te dizendo, eu estarei com você, querido. Se você se rendeu a mim, eu vou te lavar, eu vou restituir a sua alegria e eu vou te usar poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. E eu quero cantar mais uma canção e depois eu vou pedir que a nossa pastora Cláudia faça uma oração. Não sei se você quer dizer alguma coisa. Eu estou aqui compartilhando o que você tem falado, né? E pensando no amor de Deus, na graça de Deus sobre as nossas vidas. Seja qual for o momento que você está vivendo, volte-se para o Senhor. Seja um momento de aflição, como, né, talvez você esteja passando na sua história pessoal, seja um momento de dor, constrangido diante de alguma situação. O Senhor sempre, como um Pai de amor, nos recebe. Ele nos transforma, não permite que continuemos da mesma forma, mas Ele nos acolhe. Então esse Deus de amor que agiu na vida de Davi, age nas nossas vidas hoje também, com misericórdia, com graça. Confie no Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.
acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, diante da tua presença estamos e pedimos o perdão pelos nossos pecados. Como diz esta canção, o Senhor é aquele que pode sondar, vasculhar o nosso interior. O Senhor olha para as nossas motivações. E nesta manhã nós clamamos, ó Deus, perdoa os nossos pecados. O Senhor sabe, ó Deus, dos nossos pensamentos. O Senhor sabe dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós e que a graça do Senhor renove, Senhor, as nossas forças, o nosso olhar para o Senhor, pois em Ti, Senhor, há perdão, em Ti há recomeços. No Senhor, ó Deus, nós encontramos um tempo novo para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encha o coração de todos nesta manhã de esperança, que o Senhor encha o coração de todos nesta manhã de amor, de solidariedade, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, esteja sobre nós. Oramos porque cremos na Tua ação, sabemos que o Senhor é o Deus dos exércitos, o Deus poderoso. Obrigada pela oportunidade que nos dá. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até amanhã, queridos. Deus abençoe vocês. Amém.